disfarçar. Pode alguém da dúvida? Eu sei que há um Deus a me
bondoso. Eu quero convidar todos para que façamos uma oração. Pai, estamos em Tua presença e estamos diante de algo que foi o Senhor quem idealizou e que diante dos nossos olhos assume concretude o casamento, esta união que está sendo feita aqui, Senhor, diante de Ti, diante dos pais, diante das testemunhas, dos amigos presentes. E nós invocamos a bênção do Senhor sobre a vida da Lohane, sobre a vida do João Paulo, sobre a vida de todos que estão aqui, Senhor, que juntos desejam muito que esta união esteja fundamentada, solidificada, alicerçada em Ti. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Podem assentar-se. A Lohane e João Paulo, vocês sonharam muito com esse dia. Foram dias, meses e até anos de planejamento. Eu penso que vocês sonharam com este sítio cheio de pessoas que vocês amam. Seus pais, a família de vocês, os padrinhos, os amigos. Você, a Lohane, sonhou muito com os fortes acordes que marcariam a sua entrada, essa marcha nupcial lindamente executada aqui pelos músicos que estão. Nós sabemos, porém, que o casamento é muito mais do que um momento lindo, maravilhoso como esse casamento. É uma caminhada que, aliás, começa com 2 e pode terminar com 12. O casamento foi gestado no coração de Deus. O casamento é a ideia de Deus. Foi Deus mesmo quem gestou o casamento em seu coração e o abençoou. Quando nós abrimos a palavra de Deus em Gênesis, capítulo 2, a partir do verso 18, a palavra diz assim: o Senhor Deus disse ainda: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele uma auxiliadora, que seja semelhante a ele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os a Adão para ver que nome lhes daria. O nome que ele desse a todos os seres vivos, esse seria o nome deles. Então o Senhor fez cair um pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tirou-lhe uma das costelas e fechou o lugar com carne. E da costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus formou uma mulher e a levou até ele. E o homem disse: esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Será chamada varoa, porque do varão foi tirada. Por isso o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois numa só carne. Além de ter tido a ideia, além de ter celebrado o primeiro casamento, Deus os abençoou. O casamento é uma bênção de Deus. Deus criou o homem e a mulher à sua imagem e semelhança, e também instituiu o casamento para a felicidade de ambos. Quando Deus pensou em casamento, a Lohane, João Paulo, a formação de um lar, Ele não pensou em um lugar de deformação, mas um lugar de transformação. Ele pensou em um lugar terapêutico e nunca patológico. O Senhor, quando pensou em casamento, Ele pensou em algo que fosse
genuinamente abençoador para o homem e para a mulher. O casamento é a mais íntima de todas as relações humanas. No casamento, marido e mulher se tornam uma só carne. Isso é muito interessante, porque no casamento não se busca simplesmente a satisfação de si mesmo. No casamento, de um modo altruísta, se busca com primazia a felicidade do cônjuge amado. Porque o amor é outro centralizado. Ele é centralizado no outro. Ele quer o bem do outro. Ele quer a satisfação do outro. E Deus, quando instituiu o casamento, Ele instituiu o casamento para a sua glória. De modo que devemos conceber a ideia de casamento como um meio para que o nome do Senhor nosso Deus seja glorificado. As pessoas olharão a Lohane e João Paulo para o casamento de vocês, o modo como vocês se relacionam, o modo como vocês se amam, o modo como vocês se entregam um ao outro, e glorificarão a Deus por isso, porque verão em vocês a manifestação da glória de Deus, de modo visível, incontestável. E nós temos o casamento de fato como uma fonte de alegria, de felicidade. Para muitas pessoas, o casamento tem sido um poço de frustrações. O casamento, ao invés de ser um jardim grinaldado de flores, tem sido um deserto inóspito. Para muitas pessoas, o casamento, ao invés de ser um canal aberto de comunicação, tem sido um reduto de silêncio gelado e indiferente. Para muitas pessoas, o casamento, que deveria ser a expressão dos sonhos mais belos, tem sido a carranca de pesadelos assombrosos. E tudo isso tem uma razão de ser. O mesmo Deus que idealizou o casamento, Ele estabelece princípios para que esse casamento seja abençoado. Quem cria, estabelece as leis. Então o casamento só pode ser abençoado quando ele está alicerçado nestes princípios que Deus estabeleceu para o casamento. O casamento só pode ser uma expressão da glória de Deus quando a palavra de Deus, que criou o casamento, é levada a sério, é levada em consideração. E nós vivemos hoje em um tempo tão difícil, onde testemunhamos casamentos que começaram bem e acabaram mal, casamentos que começaram com juras de amor e terminaram com mágoas profundas, casamentos que se perderam na jornada da vida e estão errantes pelos labirintos escuros da infidelidade. Há casamentos que estão quebrados e precisam de restauração, casamentos onde o amor está no tanque vazio, já está na reserva, no piloto automático, porque os valores de Deus, os princípios de Deus não estão sendo observados, não estão sendo considerados. Mas nós lemos aqui na palavra de Deus que o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. O amor é mais forte do que a morte. E diz a palavra de Deus que as muitas águas não podem apagá-lo. Mas como é que você, João Paulo, como é que você, Lohane, pode demonstrar e viver este amor no casamento de vocês?
nessa linda caminhada que está sendo estabelecida aqui diante de Deus e diante de todas estas pessoas. Nós amamos o nosso cônjuge quando nós declaramos o nosso amor por ele. Então eu preciso dizer para vocês, o amor não é apenas um sentimento a ser guardado no coração, a ser internalizado. O amor deve ser demonstrado, deve ser verbalizado, deve ser atitudes. Deus em primeiro lugar. Depois de Deus, a Lohane é a pessoa mais importante da sua vida. João Paulo é a pessoa mais importante da sua vida, que deve ter o melhor do seu tempo, da sua dedicação, do seu amor. Quem ama tem tempo para a pessoa amada. Quem ama gosta de estar perto da pessoa amada. O casamento não é uma solidão a dois, é uma comunhão compartilhada. Existem muitas mulheres viúvas de maridos vivos, porque o casamento se tornou uma solidão a dois. Encontre tempo para estar com o seu cônjuge. Dê o melhor do seu tempo para ele. Dê o melhor da sua atenção para a pessoa com quem você está aqui hoje firmando uma aliança, compromisso diante de Deus e diante de todos que têm aqui um desejo enorme que vocês sejam abençoados. O amor, ele não é egoísta. O amor, ele não visa os seus próprios interesses. O amor busca a felicidade do outro mais do que a própria. E consequentemente, quando eu me entrego de maneira resoluta e sem reservas, eu terei o melhor do outro. Eu receberei o melhor do tempo do outro, do amor do outro. Quando nós amamos, nós temos pressa para receber o afeto de quem nós amamos. Nós temos prazer em ouvir a voz de quem nós amamos. Nós nos deleitamos em desfrutar da companhia da pessoa que nós amamos. Mas em terceiro lugar, nós demonstramos o nosso amor para com o nosso cônjuge quando nós procuramos todos os meios legítimos para agradá-lo. Quem ama o seu marido, a sua mulher, faz bem a ele e não mal. É para a Lohane olhar para você, João Paulo, e dizer: como você me faz bem. E igualmente você dizer a Lohane: como você me faz bem. Como a sua companhia balsamiza a minha alma, traz cura, traz novas perspectivas. Como é importante a gente pensar assim. Quem ama o seu cônjuge, a si mesmo se ama. Quem ama o seu cônjuge, faz bem a ele todos os dias da sua vida. É mais do que um amor romântico, porque esse amor está alicerçado no amor de Deus, derramado em nossos corações. E esse amor de Deus é perfeito. Esse amor de Deus é santificador. Esse amor de Deus é demonstrado na cruz de seu Filho. Este amor de Deus é a nossa maior referência. E aqui nós estamos diante de algo que Deus abençoou. Jesus Cristo, Ele deu a devida importância para o casamento, quando no início do seu ministério, Ele foi convidado para um casamento. E foi lá naquele casamento que Jesus realizou o seu primeiro milagre. Jesus foi convidado para o casamento, e já no dia do casamento, eles enfrentam um grande problema. Porque os problemas surgem, os problemas vêm. No dia do casamento, muita turbulência, porque faltou o vinho, e os noivos ficaram em grande aperto.
No dia do casamento de vocês, tantas coisas aconteceram, não é mesmo? Algumas pessoas passaram por muitas situações para chegar aqui hoje. Mas que bom que vocês chegaram. E que bom que nós estamos aqui para abençoá-los. Mas uma coisa me marca profundamente no casamento, que Jesus estava presente. Quando aconteceu a crise naquele casamento, eles não precisaram chamar Jesus de maneira emergencial. Eles haviam convidado Jesus para o casamento. Jesus já estava lá no casamento. Sabe por quê? A Lohane, João Paulo, as pessoas da família de vocês que acabaram de sofrer um acidente, que vieram, que estão aqui, estão bem, salvas, vivas, é porque vocês não convidaram Jesus apenas de maneira emergencial. Vocês já convidaram Jesus para a vida de vocês sempre. E a mão de Jesus está sobre a vida de vocês, está sobre a vida da família de vocês. E eu quero uma salva de palmas para todas essas pessoas que estão aqui e que chegaram aqui, apesar de circunstâncias tão adversas. Eu finalizo as minhas palavras. Vejo que vocês estão tão emocionados. E é uma mistura de alegria, de ansiedade, mas sobretudo de gratidão a Deus por esse momento único, singular na vida de vocês. Hoje, a Lohane e João Paulo, vocês estão se matriculando numa escola onde os dois vão aprender a ser o que nunca foram. E se preparem, porque essa caminhada será marcada por muitos desafios, por muitas aventuras, mas será marcada sobretudo pela bênção do Senhor, pela graça abundante de Deus na vida de vocês. Eu queria fazer um registro aqui, a Lohane e João Paulo, muito especial. É simplesmente maravilhoso olhar nos olhos de vocês e ver tanta graça, tanto desejo por Deus, tanto desejo para que a bênção de Deus esteja sobre vocês. E assim será, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Meu pai, ninguém gosta de solidão, mas escolhi te esperar. Fiz uma oração para esse dia chegar. Nós temos aqui as alianças, e este é um momento muito importante dessa celebração. Aliança. A aliança tem um significado tão especial. A aliança é pacto. A aliança é compromisso. Então o que a gente vê aqui é mais do que uma celebração simples. É o que Deus pensou assumindo concretude. A pós-modernidade está relativizando tudo que vem de Deus, tentando neutralizar tudo aquilo que tem origem em Deus, inclusive o casamento. Por quê? Porque a pós-modernidade está firmada no tripé: pluralização, privatização e secularização. Pluralização diz que há muitas ideias,
muitos valores, muitas crenças. Não existe uma verdade absoluta. Tudo é relativo. A privatização diz que nossas escolhas são soberanas e cada um tem a sua própria verdade. A secularização, por sua vez, coloca Deus na lateral da vida e reduz Deus apenas aos ambientes sagrados, aos recintos litúrgicos. E a família, o casamento, está no meio desse fogo cruzado. O casamento está caminhando nessa estrada juncada de perigos, ouvindo muitas vozes. Nós estamos diante de muitas bifurcações existenciais e morais. Que atitude tomar? É fazer exatamente isso que nós estamos fazendo. Fazer escolhas a partir de Deus. Que comecem com Deus. Que tem Deus como condutor. E que terminem com Deus. E essas alianças aqui, emblema do amor de vocês, emblema desta união que está sendo feita aqui, elas representam a preciosidade desta comunhão, deste pacto, deste compromisso que está sendo firmado aqui. Eu peço por gentileza que vocês se aproximem e fiquem de frente um para o outro. No momento dos votos, né? Quem vai começar? Você. Imagino que essa aliança menor é. Neste momento, os noivos estarão fazendo seus votos um para o outro. Eu não sabia direito, para a maneira certa de dar início aos tão famosos votos de casamento. Logo vou iniciar assim. Cara senhorita Lohane Santos, veio por meio desses votos trazer a lembrança de tudo que nós passamos, para que esse momento pudesse se tornar único. Eu estou falando dessa cerimônia, mas ainda não se ouviu. Quantos desafios, quantos obstáculos, quantas armadilhas, palavras contrárias nós enfrentamos. Você sabe me dizer? Há exatamente 2 anos e 1 dia, eu estava sentado no sofá da sua casa, tentando convencer o seu pai que eu era uma boa pessoa para casar com a filha dele. E ele então me contando as suas características, para ver se eu sabia mesmo o que estava fazendo. E como eu disse naquela noite, o meu objetivo era te levar até o altar. E cá estamos nós. Enfrentamos frequentemente desafios internos. Esses quase ninguém sabe. Mas é de interesse global informar aos demais presentes que não se deve ter medo de ser quem somos, pois só assim você, eu, só assim nós saberemos que a pessoa que está conosco nos ama de verdade. Lohane, você é uma moça íntegra, bem vista perante a lei, perante Deus, perante a sociedade, uma jovem de X anos, cristã raiz, graduada em biomedicina, pós-graduada em estética e PhD em fazer feliz. Me aceitou com os meus defeitos, com a minha timidez, aceitou me conhecer como ninguém aceitou. Aceitou ter alguém do lado, que nem receber elogios sabe direito. Eu não sabia, mas aprendi a dar valor ao trabalho de quem nos atende diariamente. Aceitou alguém que está há 6 anos fazendo engenharia civil e continua voltando para casa chorando. Mas olha, você tomou a decisão correta. Porque isso que eu disse é o que geralmente está à vista de todos. Mas você preferiu olhar mais fundo e acreditar que mesmo com essas falhas, eu anseio em ser alguém melhor. Alguém que anseia estar próximo de Deus, para que assim eu seja aperfeiçoado por aquele que nos criou. Tivemos ótimos exemplos de pessoas para que nessa nova fase da nossa vida
que estamos iniciando agora possamos tomar as melhores decisões. Pois acredito que nesse mar não terá apenas rosas. Há grandes ondas que querem nos afogar, nos impedir de sair do lugar, querem nos afundar. Mas nós não estamos sozinhos. E é por esse motivo que eu digo que se o dia mal vier, com fé passaremos por ele. Se a provação vier, com persistência nós a venceremos. Se vier o ladrão, nosso Deus edificará a casa. Estou pronto para lutar, para encarar o que for preciso para sermos felizes. Há inúmeras pessoas neste lugar que eu defenderia com unhas e dentes, mas com você, Alohane, essa garota linda, compreensiva, educada, simpática, bem-humorada, eu me comprometo a entregar a minha vida por você, pois eu te amo de maneira que não se dá para medir. E só há uma coisa que pode nos separar, e é a morte. E mesmo assim, eu digo que quem está conosco já venceu. É necessário renunciar, é necessário se entregar, é necessário ter amor, é necessário ter sabedoria. Mas o mais importante é termos Jesus. E com isso, moça, eu te agradeço por ter estado comigo por todo esse tempo e aceitar passar todos os dias da sua vida comigo. Ao seu lado, aprendi a minha felicidade, mas só é verdade vivida quando ela é compartilhada com você. Eu te amo e te amarei para sempre. Beijo. Neste momento, os votos da Alohane. Boa noite a todos que vieram. Boa noite. Oi, gatinho. Então, esse dia chegou. O dia que parecia tão distante. O dia que parecia tão distante e impossível de acontecer. E era mesmo, mas não para quem serve o Deus do impossível. Sim, Ele abriu cada porta fechada, proveu cada necessidade, restaurou a esperança, nos fortaleceu sempre que precisávamos, misericordioso em todos os momentos, porque Deus é bom o tempo todo e o tempo todo Deus é bom. Lembro como se fosse ontem daquele menino magrelo com o violão nas costas me chamando no portão, que sempre trazia o sonho de valsa. Eu nem gostava de sonho de valsa, mas eu não imaginava que esse menino se tornaria o meu marido. E foi tudo tão especial, uma amizade maravilhosa surgiu. E no meio disso tudo, trilhamos caminhos distintos, tentamos atalhos, mas o plano de Deus já era bom, perfeito e agradável para nós. E esse plano chegou, com 1,72 de altura e com um olhar apaixonado como nunca tinha visto antes. E detalhe, eu pedi para Jesus alguém com 1,72, é só para provar que o nosso Deus, Ele é detalhista. Não vou contar toda a história, porque levaria muito tempo, e quem fala muito aqui é você. Mas teve muitas risadas, queda de patins, pizza na praça, frutos do Goiás. Teve lágrimas de tristeza, de raiva, estresse, alegria, emoção. Teve dueto no louvor, eu sou a Alohane. E eu sou o João. E juntos somos o Rabisco de uma Colheita. Esqueceu, gente. Teve dueto na pregação, mas você não me deixa falar. Os micos que pagamos juntos eu nem consigo listar. Você é meu amigo, companheiro,
meu grande incentivador. Enfim, eu sei que a nossa jornada de casados começa agora e que terá desafios e não será nada fácil aprender a lidar com o outro e se ajustar. Mas vamos colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida, que as batalhas, elas serão vencidas. Eu admiro muito a pessoa que você é e quem tem se tornado a cada dia. Admiro a sua persistência. E quem conhece sabe, né? Brasileiro, não desiste nunca. E ainda bem. E hoje se inicia uma família com a graça de Deus. Eu te amo, Senhor Amaro. Beijos. Eles estarão se ajoelhando nesse momento após os votos tão lindos. Eles já estão com as alianças bem colocadas e como Deus está sendo glorificado através de cada palavra de vocês. Como Deus está sendo glorificado neste casamento, nessa cerimônia. E assim o será. Nós estamos em tua presença, Senhor. E te louvamos por essa união que está sendo solidificada aqui, com base na tua palavra, nos teus desígnios. O Senhor é glorificado aqui em cada detalhe. Em cada detalhe. O Senhor é exaltado aqui, Senhor, em cada palavra. Os votos, o quanto eles colocaram o Senhor no centro. E agora, meu Deus, que Tu estejas com eles na caminhada, em todos os momentos, em todas as situações, sendo o Deus sobre a vida deles, o Senhor da vida deles. Aquele que os guia, que os conduz, aquele que supre todas as necessidades, aquele que é o provedor e aquele que cuida em cada detalhe. Que assim seja, Senhor, para a glória do Teu nome. Eu os abençoo, em nome de Jesus. Amém e amém. Neste momento, a Lohane e João Paulo, como ministro do Evangelho, o pastor Lucas Ferraz, diante de Deus, diante da família de vocês, de todas essas testemunhas, eu vos declaro casados, marido e mulher, até que a morte vos separe. Que Deus vos abençoe. Que Deus vos abençoe. O noivo pode até beijar a noiva agora. Tá bom, chega.
Acendeu ou não? Dentro do meu, consigo sair daqui, Nossa, aqui na cabecinha, aqui. Ai, tô tremendo, não vai dar não. Boa noite, agora tá funcionando. Eu e Lohane estamos muito felizes com a presença de todos. Gostaríamos de agradecer. Nós temos nome para citar e números, mas como é de praxe, nós não podemos citar, iríamos esquecer alguém. Mas em especial agradecer aos nossos pais, minha mãe Cíntia, meu pai João, o meu sogro, irmão Vilmar, a irmã Nice. Nós agradecemos porque nos criou, nos abençoou, mostrou os caminhos certos e hoje nós estamos muito felizes com a presença de todos. Gostaria também de agradecer em especial a família de Samuel, da Lila, seus filhos. Muito obrigado, só Deus sabe a maneira correta de fluir. Fiquem à vontade, tem muita pizza, muito doce, tem muita surpresa ainda vindo para vocês experimentarem. Boa festa, boa noite. Tá ótimo,